E tem outra coisa que eu preciso falar, Ah. que foi uma coisa que você me mandou na mensagem, que é aquela história da emenda Pix. Tá, era o que eu ia falar sobre agora. Vai lá. Porque tu gosta, né, de uma emendinha aí, né, ah lá, cara? lá vem. Não gosta, não? De uma maneira muito escrota, né? O jornal O Globo, ele soltou uma matéria, né? Que a matéria, ela, primeiro, no corpo da matéria, ela explica a verdade. Mas no título e na tabela, ela não explica nada. Mas e isso hoje é o em tempo dia, inteiro, e né? hoje em dia o que prevalece é o título e a tabela, e a figura e a imagem, né? E aí o que eles colocaram? Lula libera não sei quantos bilhões de emendas Pix. Primeiro que emenda Pix, parece que eu recebi um Pix na minha conta. Parece que o Lula chegou lá, porque tá lá meu nome, Kim Kataguiri, 4 milhões e 500 mil reais. Parece que eu recebi 4 milhões e 500 mil reais do Lula pra votar a reforma tributária. Porra, tô indo nas Maldivas lá. E não, o que é uma emenda Pix? Primeiro que assim, não é uma emenda que o Lula me pagou. Não é o Lula que escolhe me dar aquela emenda. É uma emenda impositiva individual, ou seja, é uma emenda que todo deputado recebe o mesmo valor e que todo governo é obrigado a pagar a todo deputado. Do orçamento aprovado no governo Bolsonaro, porque a gente aprova o orçamento do ano subsequente no ano anterior. Então, a gente está executando o orçamento do governo Bolsonaro agora. A gente vai executar o primeiro orçamento do governo Lula a partir do ano que vem. Então, primeiro, não tem como ser nada do Lula porque o orçamento foi aprovado sob o governo Bolsonaro. Segundo, é emenda impositiva individual. O Lula é obrigado a pagar, senão ele comete crime. Eles estavam dizendo que era o quê? Que é como se eu tivesse sido pago para votar a reforma tributária. Mas ele é obrigado a pagar. É o mesmo valor para todo deputado. Não é quem tá na base do governo, porque existe outro tipo de emenda, que é aquela emenda que você, de fato, compra o voto do deputado. Que você vai lá, ó, você vai receber mais para votar junto com o governo. Como é que é o nome dessa? Essa existe. Não tem um nome específico, né? Existem rubricas orçamentárias, mas aqui a gente vai entrar numa discussão técnica e chata, mas pode chamar de RP2. Tá. Mas isso é um instrumento de governabilidade, então. O cara usa pra ter maioria. Mas não é isso que foi a minha emenda. Primeiro porque não faria o menor sentido eu aceitar emenda de governo nenhum, porque eu não me elejo com base em emenda. Ninguém votou em mim porque eu inaugurei uma creche, um hospital em determinado lugar. Né? Verdade. Não é o meu voto. Então não faz nem sentido, racionalmente, pensando... Vamos pensar assim, só como um político filho da puta profissional. Não faria sentido, porque não é o meu voto. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é impositivo individual. Ele precisa pagar, senão ele comete crime. Né? É como se fosse... Isso significa que todos os deputados receberam, inclusive, exatamente o mesmo valor. Não, porque ele paga os valores... no ano todo mundo recebe a mesma coisa. Tá. Mas não nos meses. Porque aí depende de qual ação foi. Tem ações que são mais complexas, ações que são menos complexas. Vou explicar. Eu posso mandar uma emenda para custeio de hospital. Custeio de hospital é comprar gás e comprar coisas do dia a dia. Isso é mais fácil de executar. Então o governo libera antes. Tá. Eu posso mandar uma emenda para o hospital comprar um raio-x. Aí precisa ter o edital, a licitação, demora mais. Então o governo demora mais para liberar. No ano, todo mundo vai receber a mesma coisa. Só que tem emendas menos complexas, que são liberadas mais rápido, e emendas mais complexas que demoram mais para liberar. Nesse caso, a emenda, né, dos 4 milhões e 500 mil, eu mandei pro governo do estado de São Paulo, pra saúde. Eu ia te perguntar o que tu faz com essa grana. Eu mandei pro governo do estado de São Paulo pra saúde, e a maior parte, foram 3 milhões, da maior parte desses 4 milhões e 500 mil, foi pra construir um hospital do idoso em Santo André. Que eu fiz vídeo, inclusive, mostrando. Todas as minhas emendas eu faço vídeo mostrando que a obra está sendo executada, que não está sumindo dinheiro, que eu não estou dando dinheiro pro prefeito, pro governador, que está acontecendo, que eu estou fiscalizando, que eu estou em cima, né? E mais, a emenda impositiva individual aparece no site de todos os deputados. Então você entra lá, Câmara dos Deputados, Kim, vai estar lá para onde eu mandei. Como isso rodou, cara? Isso rodou as redes sociais. Rodou muito, como se eu tivesse vendido meu voto. Por causa de uma escrotice de imprensa, de colocar o título que induz ao erro, uma tabela que induz ao erro, e aí só coloca no textão que ninguém lê pra não ser processado, né? Porque aí colocando no textão, se eu processar, eles vão falar, não, mas eu coloquei a verdade aqui, o cara que não lê a matéria inteira. Mas hoje, o cara lê só o título. Fazer o quê? É a vida que a gente tá vivendo hoje. E aí, eu sou prejudicado por isso, fica aparecendo pra um monte de gente, que aí fica um monte de inimigo, adversário político, utilizando como se eu tivesse vendido meu voto, quando eu votei por convicção. Como todas as vezes eu voto por convicção.
No dia que eu não puder votar por convicção, não faz mais sentido ser político. É comum isso, na verdade, cara. Não, o cara não votar por convicção é o que há de mais comum. É o que há de mais comum. É o que mais, Mas não é pra isso que eu tô é o que aqui. mais me entedia na política, mas não sinceramente. Não é pra isso que eu tô aqui. Enfim, é uma emenda impositiva obrigatória que todo mundo recebe, e é o mesmo valor, todos os anos. Eu mandei pra saúde, eu fiz vídeo mostrando, e o filho da puta vai lá e diz que eu vendi meu voto pra reforma tributária. Assim, usaram pra caralho isso daí, teus adversários políticos pra te bater, usando... E mais, sabe o que é o mais escroto? O que é o mais escroto aqui em Kataguiri? Na lista, como é emenda impositiva individual, tá o nome de todos os deputados também que votaram contra a reforma. Então como é que eu vendi o voto pra reforma com a emenda PIX, se na mesma tabela tá lá o Hélio Negão, que votou contra? O Eduardo Bolsonaro, que votou contra? Então, eles venderam o voto contra? É muito escroto. É muito escroto. Tu viu os caras sacaneando o Tarcísio por causa dos 95%? Ele falou, não, pô, 95% da reforma é legal. E os caras ficaram sacaneando. Porque assim, ele tá meio descolado, né, dos bolsonaristas. Ele foi muito sensato na reforma, cara. Ele conseguiu uma conquista pro Centro-Sul, pro estado de São Paulo, histórica. Por quê? A reforma tributária, ela vai ser regulamentada por um negócio chamado Conselho Federativo, que são todos os governadores, todos os prefeitos de capital. E aí, o que acontece? Tem mais governador e mais prefeito de capital do norte e do nordeste. Porque tem mais estados e mais capitais no norte e no nordeste. Porque é mais fragmentado, né? Mesmo não tendo mais população, é mais fragmentado. E aí o que acontece? São Paulo sempre toma porrada quando o assunto é repasse de recurso federal. São Paulo, a gente costuma dizer, cada R$11 que a gente manda, volta um do governo federal. Né? São Paulo, pô, seria tão rico quanto a Suíça se não mandasse nada pra Brasília. Né? Eu não tô dizendo que não precisa mandar nada, mas eu tô dizendo que é muito escroto. São Paulo é meu país. A gente mandar tudo isso. Vai pedir, é separatista? Não. Não sou separatista. Não sou separatista. Mas eu não sou também escravagista. Não defendo que o cidadão paulista seja um escravo de Brasília. Né? Inclusive, o que mudou? O que mudou foi o seguinte. Só pode ter alteração se tiver maioria de prefeito, maioria de governador e que essa maioria represente a maior parte da população do país. Ou seja, não tem nenhuma modificação na regulamentação da reforma tributária sem que o Centro-Sul concorde. Foi isso que o Tarcísio negociou. E ganhou, e conseguiu, e isso foi do caralho, isso foi excelente. Isso foi uma baita vitória.